Olá pessoal, já vim falar de Jesus, sobre a fé e o renascimento, né? Que é o batismo, a consciência, a gente olhar para dentro de si e seguir uma vida nova em Cristo. Falei de 1 Coríntios, das coisas que tem que ser feita com amor. E hoje eu vou falar sobre trilhar uma vida seguindo as orientações de Jesus. Como é que é uma nova vida em Cristo. Mas antes eu vou falar aqui de um texto, só para dar uma ilustração no que eu vou falar. Tiago 4, capítulo 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada essas passagens das Escrituras. Quando o Tiago fala aqui sobre ser amigo do mundo, mas Deus amou ao mundo que deu seu próprio Filho, né, em sacrifício, para que morresse para pagar nossos pecados. Mas existe um mundo chamado, que é a criação, que somos nós. Existe um mundo que é o sistema humano, que é as coisas que alteram o caráter, que não são feitas por Deus, mas pelos caprichos humanos. E tá falando pra gente não ser amigo do mundo, desse sentido, pra gente ter as orientações de Deus. Eu vou falar aqui de Romanos 12, uma carta do apóstolo Paulo que fala sobre a nova vida a serviço do Senhor, a nova vida a serviço de Deus. Ele fala aqui: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Dedica aos seus serviços e é agradável a Ele. A gente, como sacrifício humano, se dedicar a Deus, não só a ler a Bíblia, a ir à igreja, a ver um culto, fazer cantos, mas é mudar o modo de pensar e mudar o modo de ver. É como eu tinha falado anteriormente sobre o batismo. A gente viver de acordo com o que o Evangelho fala. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida é o Evangelho, né? Aquele que come do pão não terá sede nem sentirá fome. Por quê? Porque o Evangelho, ele é um alimento espiritual. Ele não tem nada a ver com o pão do trigo, né? Ele é um alimento espiritual que vai nos fortalecer. E aqui, continuando aqui, ele fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é aquilo que é bom e perfeito e agradável. Então, para deixar que Deus mude a gente para a transformação da mente, que é o que o Evangelho vai fazer. A partir do momento que a gente começa a ter um entendimento, que a gente usa a nossa humildade para aprender. A humildade é saber aprender, é escutar, é compreender, é ler, é reler e procurar outras pessoas para ajudar a tirar nossas dúvidas, para que a gente comece a entender que o Evangelho fala, para a gente poder dar frutos bons. Pelo vosso fruto conhecereis. Então, é conforme a consciência, as instruções que Cristo dá para a gente, é que vai ser o nosso fruto bom ou ruim. Ele fala aqui no 3: e por causa da bondade de Deus para comigo, me chama para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O apóstolo Paulo, a gente sabe que antes de ser o apóstolo, ele era Saulo, e ele houve uma conversão muito grande, para mim uma das maiores que teve na Bíblia. Por quê? Porque ele encontrou com Jesus. A vida dele mudou muito.
tanto que até o nome mudou para Paulo. E ele aí fala uma coisa que é importante, para a gente não se achar melhor do que a gente realmente é, porque a gente vai cair em vaidade, vai cair em capricho, porque se você se acha realmente melhor do que você é, você nem se esforça mais para melhorar. E aí você para de evoluir, você se tranca no ego. E não é correto fazer isso, não é nem sábio fazer isso. Então Paulo dá uma instrução muito importante para a gente não se achar melhor do que a gente realmente é, para a gente estar todo dia melhorando. A gente é um ser em mutação, então a gente tem que estar melhorando cada dia, não só o nosso corpo físico, mas a nossa mentalidade. Outra coisa ele fala, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a sua fé em Deus. Em Mateus 6, ele fala sobre o julgamento. Não julgueis para não ser julgado. Assim que você julgar alguém, Deus vai usar os mesmos métodos para julgar você. E aí ele fala: por que tu vê a trave? Por que tu vê o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? É o julgamento hipócrita. Às vezes eu, com a minha consciência, quero julgar os outros, mas eu não tenho a consciência e a sabedoria de olhar para dentro de mim. Às vezes eu erro muito mais que aquela pessoa. Então, a nossa consciência, ela foi feita para nos avaliar, para dar uma melhorada na nossa vida. Geralmente, quando as pessoas falam é muito bom de dormir de consciência tranquila, ou seja, fez as coisas certas. Porque se você faz alguma coisa errada, a tua consciência logo ela vai te acusar, ela vai pesar em você, ela vai tirar teu sono. Então, quando a gente for se avaliar, a gente tem que se avaliar com critérios baseados com fé em Deus, assim como está falando em Paulo. Assim como Cristo ensina as cartas para a gente tem que pegar essa síntese, esse método e trazer para a nossa vida e começar a se avaliar. Será que é isso que Cristo quer de mim? Será que é isso que Cristo quer que eu faça? Não que eu fique julgando a vida dos outros, eu não vou conseguir mudar ninguém. O máximo que eu vou conseguir é mudar o meu comportamento. E aí já é uma tarefa muito difícil. Essa é a minha mensagem hoje, falando sobre a consciência e sobre uma vida nova em Cristo.